Boa noite, pessoal. O pessoal já está entrando. Hoje a gente está fazendo um teste aqui com o vídeo na horizontal. Eu vou conectar aqui a Aline para que ela possa verificar se a imagem dela está ok também. Bom, pessoal, vamos então iniciar. Hoje a gente vai ter uma aula de esclarecimento sobre depressão terapêutica espírita. Vai ser ministrada essa aula pela doutora Aline Velasco. A gente também tem a meditação com 5 minutos de meditação guiada pelo João Fernando. E também as músicas cantadas pela Vanessa Balduino. Eu vou passar agora para a Vanessa. Enquanto isso eu já vou conectando o João para a gente já adiantar. E aí às 7 horas a gente inicia os trabalhos da noite de hoje com a meditação. Vamos então todos mentalizar Jesus Cristo, mentalizar Deus, pedindo a toda a equipe espiritual que está trabalhando junto conosco, está auxiliando essa live de hoje, que possa nos iluminar e nos proporcionar uma boa receptividade para que a gente possa absorver todos os ensinamentos dessa aula de hoje. Vou passar para a Vanessa e logo em seguida a gente já conecta o João Fernando e a Aline. Boa noite. Que nenhuma família comece em qualquer repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Hoje, em função de um repouso, a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um sábio que voe com cheiro e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoe
as crianças aprendam qual o sentido da vida. Que a família celebre a partilha dos irmãos. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Som. Seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. João, Oi, boa noite. Pode boa começar noite. a meditação. O som tá saindo bem? Tá escutando bem? Tá ok. Tá ok, né? Então vamos iniciar nesse momento, mais uma vez. Cada um fazendo sua introspecção interior, fechando seus olhos e visualizando a imagem do Mestre Jesus nesse momento, porque ele é o nosso guia e ele que vai trazer a calma, a tranquilidade, a harmonia para esses momentos que estamos vivendo na Terra. Então, sempre estamos muito bem acompanhados pela presença do Mestre. E esse momento de meditação, de relaxamento, vai nos trazer muita harmonia, muita calma, muito equilíbrio, muita paz, confiança. Então vamos nesse instante, nesse momento, fechar os nossos olhos. Vamos respirar tranquilamente, calmamente, enchendo seus pulmões. Vamos dedicar esse momento a nós mesmos, a nossa paz, a nossa tranquilidade. Inspire mais uma vez profundamente. Ao exalar, relaxe ainda mais. Expire mais uma vez, pela terceira vez, profundamente. E ao exalar, relaxe ainda mais. Devagar vai se desligando dos ruídos das vozes exteriores e interiores. Mantenha um relaxamento profundo, porém consciente. Tome posse de si mesmo. Nesse momento, todos nós estamos sendo muito bem acompanhados. Todos nós estamos sendo teleguiados. Toda a nossa energia, nesse momento, está sendo purificada, está sendo harmonizada.
Relaxe cada parte do seu corpo. Comece pela sua cabeça, descontrai a tua testa. Relaxe toda a sua musculatura de todo o seu corpo. Mantenha-se tranquilo e calmo, voltado para a sua respiração. Soltando os ombros. Perceba as tensões acumuladas sendo retiradas. Todas as toxinas, todas as energias indesejáveis vão saindo pouco a pouco. Todas as preocupações, todas as ansiedades vão sendo liberadas, vão sendo retiradas. E você, cada vez mais, está conectado à mente do Mestre, ao coração do Mestre Jesus, ao amor puro, límpido. Ele é o nosso irmão mais velho e está sempre conosco. E nunca vai nos abandonar, nem nos trair. Respirando tranquilamente, calmamente, equilibradamente. Perceba a pulsação de energia no seu corpo. Seu cérebro pulsa lentamente. Suas células estão repousando. Seu organismo cada vez mais vai fortalecendo. Ele vai ficando muito melhor, tranquilo, equilibrado. Visualize nesse momento das suas mãos descendo um raio celeste, uma luz violeta transmutadora, limpando todo o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, nosso espírito. Estamos dentro de um círculo de luz, dentro de uma bola de luz, protegido pelas mãos do Mestre. A todo momento durante o dia, chame a proteção do Mestre e peça para que ele te cubra com esse manto sagrado, esse manto de luz, esse manto purificador. Mantenha a sua respiração tranquila, mantenha a sua respiração calma, equilibrada. Todas as vezes que se sentir ansioso, depressivo, foque a sua atenção no ar que entra e que sai das suas narinas, dos seus pulmões. E peça ajuda ao Todo-Poderoso, ao Magnânimo, ao Absoluto Mestre Jesus, que te cubra com essa energia transmutadora, energizadora. Inspirando, soltando ar, relaxe. Vamos fazendo nossa contagem regressiva. Agora cheio de luz. Inspirados. 3, 2. Mantenha o seu espírito de gratidão pela vida, por esse momento, por essa reencarnação, essa encarnação nesse instante, pela nossa saúde, pela nossa família, retornando definitivamente, número 1, e mantenhamos-nos nessa conexão com o Mestre Jesus, durante toda a noite do dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, João.
Vamos conectar então agora a Aline Velasco. Só um momento. Boa noite, Aline. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Tudo bem? Ó, a palavra é sua, viu? Fica à vontade. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo seu apoio aí, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite aos pacientes que estão em tratamento espiritual nessa noite de hoje. E, como eu disse semana passada, nós estamos abordando o tema nessas semanas. A passada e algumas semanas para frente, nós ainda vamos continuar nesse tema. Nós estamos abordando o tema depressão e suicídio. Então, por ser um tema de muita importância na sociedade atual, muitos dos pacientes que fazem tratamento espiritual fazem em virtude dessa patologia, da depressão. Então, ele é um tema muito vasto. E nós vamos estar fracionando esse tema em várias aulas que vão ocorrer uma vez por semana, nesse momento das aulas para os pacientes. Esse é o momento das aulas para os pacientes que estão em tratamento espiritual. Quem não está em tratamento espiritual também vai ter oportunidade de assistir essa aula hoje, de conhecer o nosso trabalho e de nos dar depois um feedback, um retorno, dizendo se o tema é pertinente, se tem alguma dúvida, nós também estamos abertos a gente estar conversando posteriormente. Então, o tema de hoje é a terapêutica espírita na depressão. Como que funciona o espiritismo no combate à depressão? Diante de todas as manifestações importunas que a depressão pode apresentar, nós devemos lançar mão da terapia de emergência. Ou seja, é um quadro grave que pode ter desdobramentos trágicos, inclusive o suicídio, que pode trazer consequências, sequelas, danos muito grandes aos pacientes que são acometidos pela depressão. Então, em virtude disso, o tratamento deve ser sempre empregado de maneira rápida, imediata. A gente não pode estar adiando muito o início desse tratamento. E o que constitui os acadêmicos, que nós jamais podemos abrir mão, as medicações, as psicoterapias, um acompanhamento com um médico psiquiatra, o acompanhamento com os profissionais da psicologia e o tratamento espiritual. O tratamento espiritual, ele é um coadjuvante do tratamento da depressão. Ele não é um tratamento isolado, não visa eliminar os tratamentos médicos ou psicoterápicos, mas ele vem atuar como um coadjuvante, para que ele possa nos ajudar a reencontrar esse equilíbrio total do nosso espírito, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. E qual que é a contribuição do espiritismo em relação de tratamento da depressão? Em primeiro lugar, o paciente precisa receber um esclarecimento da consciência da sua responsabilidade diante da doença. Nós temos que ter consciência que nós somos responsáveis pelas nossas doenças, pelas nossas problemáticas, pelas dificuldades que nós enfrentamos e que nós devemos tomar essa responsabilidade para nós mesmos, para que nós possamos, a partir daí, começar a encontrar o caminho, começar a encontrar soluções para essas dificuldades que a gente esteja apresentando. A recuperação, ela depende essencialmente de um esforço pessoal. Não adianta a gente tentar transferir para outras pessoas a responsabilidade que é nossa. Então, nós podemos contar com o auxílio de outras pessoas? Podemos. Inclusive, é muito importante que as pessoas estejam envolvidas no apoio aos pacientes depressivos. Mas a responsabilidade, o esforço maior, ele é o hábito saudável da oração, das boas leituras, da água fluidificada, do passe, da elevação dos nossos pensamentos para pensamentos positivos, otimistas, tudo isso vai influenciar imensamente no nosso tratamento e na nossa melhoria, que são os fatores que eu vou estar explicando mais detalhadamente para vocês no decorrer dessa aula de hoje. Eu vou explicar para vocês um pouco qual que é a finalidade da crença na vida futura.
O que Allan Kardec traz para a gente? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Essa é a mensagem de Allan Kardec para a gente no Livro dos Espíritos. Vamos tentar interpretar essa mensagem. Eu vou tentar passar para vocês a minha compreensão diante dessa mensagem de Allan Kardec. Eu acredito que quando nós temos uma crença no futuro, não vou falar de reencarnações, vamos falar, por exemplo, dos dias atuais que nós estamos vivendo. Se todo mundo acreditasse que esses dias não iriam acabar, que essa pandemia não iria passar, que esses momentos difíceis não iriam ter fim, qual que seria a motivação que a gente teria para ficar em casa, para ficar tomando os devidos cuidados que nós devemos tomar, para cuidar da nossa saúde, para cuidar da nossa família? A gente perderia totalmente a esperança, a confiança no futuro. Então, o que a crença na vida futura nos traz? O que essa fé nos traz? Ela nos traz a segurança que nós precisamos e a motivação que nós precisamos para seguir em frente. Nós precisamos para nos libertar das amarras, das dores, dos sofrimentos, para que nós possamos nos libertar das situações que nos acorrentam, dos nossos vícios físicos, dos nossos vícios morais, das situações que nos tornam prisioneiros, às vezes, de nós mesmos. Então, quando nós acreditamos no futuro, quando nós acreditamos que a vida não acaba, até mesmo o suicídio, ele deixa, muitas das vezes, de ser uma possibilidade maior para esse paciente depressivo. Porque ele vai entender que o suicídio não vai botar fim verdadeiramente àquele sofrimento. Então, a crença na vida futura, para nós espíritas, é um grande consolo, é um grande conforto e uma grande motivação para a nossa melhoria e para a nossa reforma íntima. Agora eu vou explicar para vocês essas terapêuticas espíritas, começando pela água fluidificada. A água fluidificada é uma das terapêuticas muito usada no tratamento espiritual. A água, nós sabemos que ela é uma oferenda da natureza sublime de Deus. É uma bênção que nós recebemos. E ela é utilizada em várias religiões, de diversas formas. Seja no batismo, seja como água benta. É um instrumento que as religiões utilizam para poder auxiliar na cura, nos tratamentos, no auxílio a essas pessoas que estão buscando um conforto diferente daquele conforto que nós encontramos só na vida material. Quando a água está magnetizada e ela é ingerida, ela produz efeitos orgânicos. Principalmente porque a gente sabe que a fé é um grande motivacional das transformações orgânicas também, além das transformações emocionais. E como que eu vou fluidificar minha água agora, que eu estou em casa, não estou frequentando o centro, nós estamos aqui isolados, fazendo esses acompanhamentos online? Nós vamos aproveitar esse momento do tratamento espiritual, os momentos das reuniões públicas, que nós estamos todos na mesma sintonia, envolvidos na mesma vibração, e vamos colocar lá na nossa casa a nossa água para fluidificar. Do meu filho, do meu marido, ou uma garrafa para a família toda. O ideal é que seja uma garrafa individualizada. E o momento do culto do lar também, no lar também pode ser usado para isso. O passe, como que funciona o passe? Também, de acordo com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos diz o seguinte: o magnetismo constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Ele atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Então, o que está dito aqui para a gente no Livro dos Espíritos é que o passe magnético, o magnetismo do passe, ele tem a finalidade de reestruturar as partes do nosso organismo, às vezes os chakras, como algumas pessoas podem interpretar, que estão desajustados, que estão desequilibrados, ou que estão sofrendo de determinada patologia. Então, essa é a finalidade do passe. O médium, ele é um intermediário que vai estar transmitindo esse fluido para nós, e através desse fluido, nós vamos
tentar reequilibrar, colocar as coisas no eixo no nosso organismo. Ele atua também no sistema nervoso, da mesma forma que algumas substâncias, mas em nenhum momento nós vamos interpretar que os medicamentos podem ser substituídos pelo passe. Como a gente disse aqui, a terapêutica espírita, ela é uma forte coadjuvante do nosso tratamento, mas ela não é o único pilar do nosso tratamento. E o passe à distância, como que vai funcionar? Da mesma forma da água fluidificada, os médiums que estão disponíveis a trabalharem neste momento da reunião pública, da terapia de quarta-feira, esses médios, eles permanecem também em sintonia, em vibração, disponíveis para continuarem sendo os intermediários aqui para a gente poder estar recebendo esse fluido vital. E a gente tem que ter consciência que a espiritualidade, ela não escolhe o local. A gente não precisa estar no centro, reunidos fisicamente, para a gente receber o tratamento que a gente precisa. Então, a nossa fé também vai ser fortalecida nesse momento de isolamento. Acaba que a gente vai começar a entender e acreditar que mesmo à distância nós podemos receber a ajuda que nós precisamos. Um outro pilar da terapêutica espírita é a prece. Quando a pessoa enferma faz uma prece, faz uma oração, ela recebe uma grande transfusão de forças. Essas forças, elas vitalizam o nosso sistema imunológico. A gente sabe, já é de conhecimento da área médica, existem trabalhos, evidências científicas mostrando que aqueles pacientes que têm fé, que acreditam em Deus, que acreditam em alguma coisa superior, em alguma força maior, e se entregam no momento da dor à fé, à oração, eles apresentam melhores respostas aos tratamentos empregados. Então, a fé, ela também tem sido considerada, inclusive na medicina, como um fator coadjuvante do tratamento. As pessoas recomendam, olha, faz uma prece, coloca nas mãos de Deus, né? Pede a Deus para te fortalecer. E realmente, Deus escuta o nosso chamado. Deus está atendendo às nossas solicitações. E é nesse momento que o nosso corpo, em virtude dessa transfusão de força, de energia valiosa que nós recebemos no momento da prece, ele também se reequilibra, o nosso sistema imunológico se fortalece. Então, a fé, a prece, ela vem como uma terapia associada às demais terapias. E o melhor de tudo, é uma terapia simples. É uma terapia que pode ser feita por todos nós. Nós não precisamos de escolher o local, nós não precisamos de escolher o horário, nós não precisamos de escolher as palavras, porque Deus atende às preces e às orações de todos nós. Então, é uma terapêutica simples que nós podemos estar empregando no nosso dia a dia. No momento que a gente lembrar de fazer uma oração, que a gente achar importante, que o nosso coração pedir, é o momento que a gente vai estar entrando em sintonia com Deus e Ele vai estar atendendo o nosso chamado. E como que funciona o tratamento da desobsessão? Que é o tratamento que nós estamos fazendo hoje na quarta-feira. No livro O Consolador, o Emmanuel nos traz a seguinte mensagem. Os que se entregam à tarefa da cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior, porquanto na sua educação espiritual reside a própria cura. Mais uma vez, a gente está sendo chamada à responsabilidade aqui, né? A responsabilidade do nosso tratamento, do nosso empenho, a responsabilidade de tomarmos para nós as obrigações que nós temos com nós mesmos. Então, aqui ele fala da necessidade de iluminação interior, da educação espiritual. E como que vai ser feita essa educação espiritual, essa iluminação interior? Justamente através desses mecanismos que nós disponibilizamos na terapêutica espírita, através da prece, através do passe, através da água fluidificada, da leitura, do culto no lar, que eu vou detalhar mais na frente. Então, a gente tem que ter em mente que o trabalho de desobsessão, ele parte de nós mesmos. O centro espírita está a nosso dispor, os nossos médiuns estão ao nosso dispor, a espiritualidade amiga está ao nosso dispor para trabalhar ao nosso favor,
nós temos toda uma estrutura à nossa disposição. Mas se eu não me colocar numa posição de interessado e de dedicado a fazer a minha parte, eu não vou conseguir obter sucesso no meu tratamento da mesma forma como eu obteria se eu estivesse me empenhando, se eu estivesse priorizando a minha educação espiritual, a minha iluminação interior. A leitura edificante é um pilar importantíssimo da terapêutica espírita, porque André Luiz nos disse: a luz ausente é treva presente. Então, o livro espírita, ele é um remédio para as nossas dores. A partir do momento que nós tiramos um horário do nosso dia para abrir o evangelho, para abrir até no nosso celular um aplicativo. Hoje a gente tem tanta coisa disponível, frases de Chico Xavier, tem o evangelho como aplicativo. Se eu não tiro um momento do meu dia para realizar essa leitura, eu não vou afastar as trevas da minha vida. Porque a partir do momento que eu abro um livro, que eu abro a Bíblia, que eu abro o evangelho e que eu me dedico para aquela leitura edificante, eu estou acendendo uma luz. Eu estou iluminando o meu dia, eu estou iluminando a minha parte interior. Então, a minha iluminação interior vem daí, vem da leitura edificante. É muito importante a gente cultivar o hábito da leitura. Eu admiro muito porque existem pessoas que conseguem realizar isso todos os dias e realmente é um hábito. Às vezes a gente passa por fases na nossa vida que a gente fala, eu não tenho tempo, ou eu tenho dificuldade de compreender. Muitas leituras têm dificuldade, têm palavras que a gente não compreende. Mas se a gente se esforçar, a gente vai ver que no conteúdo geral, a gente consegue tirar um grande proveito. Sempre aquela mensagem vai ter um proveito para a gente. E existem vários livros à nossa disposição. Quem precisar pode entrar em contato, pode solicitar, que a gente manda enviar, ou a gente deixa em algum local para a pessoa buscar. Então, assim, os livros, eles estão à disposição para o nosso crescimento. É muito importante a gente cultivar o hábito da leitura na nossa casa, na nossa família. Na nossa família, vem o culto do Evangelho no Lar. Qual que é a importância? Só um momento. Estou com sede. Qual que é a importância do culto no Evangelho no Lar como uma terapêutica espírita no tratamento da depressão? Jesus nos disse: onde estiverem duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. Então, a partir dessa mensagem, a gente já consegue compreender a importância do culto do Evangelho no Lar. Os espíritos desencarnados que nos acompanham também vão estar absorvendo essas mensagens que são lidas no culto no lar, que são conversadas, que são discutidas em família. Muito aprendizado vem desse momento do culto do Evangelho no Lar. As nossas crianças, elas podem ser treinadas para participar do culto do Evangelho no Lar. Nós podemos colocar músicas adequadas, leituras, histórias adequadas para as crianças. A história adequada para as crianças certamente também vai ser adequada para os adultos. Então, a gente não deve, coloco o meu filho para dormir para depois fazer o culto. Então, não tem como fazer o culto com meu filho. Não, vamos adaptar. Vamos adaptar de acordo com a situação da nossa família. Ou, por exemplo, a minha família só está reunida uma vez na semana, tal horário. Então, vamos aproveitar esse horário. Vamos ter na nossa mente, no nosso coração, que a mesa que serve o nosso pão pode ser a mesa que serve a luz para os nossos espíritos. Então, como a gente senta, se reúne em família para nos alimentarmos, para conversarmos, para termos momentos de lazer, às vezes de alegria, vamos escolher um momento da nossa semana para a gente reunir em família e realizar o culto do Evangelho no Lar. É importante nesse momento crítico que nós estamos vivendo, de pandemia, de dor, de sofrimento, de angústia, onde as pessoas estão isoladas, estão inseguras, que a gente realize o culto no lar quantas vezes for possível, porque nesse momento nós estamos também emanando essas energias positivas para a comunidade que nos cerca, para os nossos vizinhos. Às vezes aquele espírito que estava ali na nossa casa estava precisando justamente de receber aquela mensagem de luz que vai ser transmitida no momento do culto do lar. E o culto, ele fortalece as relações.
Ele fortalece as relações matrimoniais, ele fortalece as relações pais e filhos, porque é um momento assim, eu acho que a gente baixa a guarda, sabe? Que a gente fala assim, olha, agora é a hora da gente ficar em paz, nós vamos sentar e vamos realizar o culto. Então acaba que é um momento que a gente dá uma trégua para as rivalidades, para as diferenças do dia a dia. É uma prática muito edificante e muito saudável para todas as famílias e para todos os pacientes que estão em tratamento. Agora eu vou falar para vocês sobre um pilar muito importante, primordial, essencial e fundamental na terapêutica da depressão. Independente da causa do nosso processo depressivo, seja qual for o motivo que desencadeou, o gatilho, né, a causa orgânica, que nós sabemos que é uma causa que desencadeia o transtorno depressivo, é fundamental as pessoas considerarem, elas entenderem que elas estão acometidas por uma fase da doença, que não se trata de ser doente. A gente se encontra naquela fase da doença. É uma estação do nosso percurso, né? O nosso trem sai de uma estação, percorre uma longa distância. No nosso caminho, nós vamos parar por outras estações, nós vamos nos deparar com outras dificuldades. Então, mesmo diante de todas as opções terapêuticas que existem, medicamentos, psicoterapia, se houver o esforço pessoal, a força de vontade, vai ser muito difícil encontrar uma fórmula para o reequilíbrio. A gente precisa ter o desapego da dor. A gente precisa conseguir se libertar, não nos acorrentarmos àquela condição de pessoas que têm depressão, que são depressivas, que estão doentes. Vamos nos desapegar da dor, deixar essa estação para trás, já passou, e agora vamos levar conosco o aprendizado. O que a gente conseguiu conquistar naquela situação de doença, de dor, de sofrimento, de depressão? O que nós tiramos de aprendizado daquilo? Então, essa é a necessidade da força de vontade. Eu não estou tentando simplificar, né, nem desmerecer de forma alguma. Eu tenho plena consciência do que é um episódio depressivo, do que são pacientes depressivos. E eu sei o quão pesado e quão doloroso, às vezes, é essa trajetória. Quanto essa trajetória, às vezes, é sofrida para a pessoa que se encontra envolvida naquele processo. Mas a força de vontade, ela vem como um pilar essencial. Ela vem como um norte, um foco. Eu vou me dedicar a me libertar dessa dor, a deixar essa estação para trás e seguir em frente com a minha viagem. Então, para concluir hoje, eu trago para vocês a seguinte mensagem: aprofundem-se na terapia espiritual e reajam. Vamos manter a terapêutica médica, mesmo que às vezes a gente ainda não tenha tido a oportunidade de encontrar a terapêutica médica para o nosso tratamento. Vamos lembrar que nós precisamos dar início ou dar continuidade à nossa terapêutica espiritual. Nós vamos buscar os médicos, nós vamos buscar os medicamentos. Algumas pessoas falam o seguinte: olha, eu não estou conseguindo marcar consulta, eu não estou conseguindo comprar o meu remédio, eu não estou conseguindo retornar com o meu médico, ou eu ainda não tive a oportunidade de ter um atendimento médico, não consigo fazer psicoterapia. Nós compreendemos todas essas situações e sabemos que elas são essenciais e devem ser parte da nossa luta diária, a gente possa conquistar o tratamento médico, o tratamento psicoterápico, as nossas medicações. Mas também nós devemos aprofundar na nossa terapia espiritual, para que a gente consiga reagir de fato. Nós temos que lembrar que os males, eles são originários no espírito. Como a gente conversou na aula da semana passada das causas e consequências da depressão, os males, eles são originários do nosso espírito. Eles fazem parte do nosso processo evolutivo, tanto das conquistas que nós tivemos anteriores, ou das quedas que nós tivemos anteriores, decorrente dos nossos comportamentos, das nossas vidas anteriores, ou das nossas escolhas na vida atual. Então, se nós acreditamos, temos consciência que esses males são originários no espírito,
nós precisamos ter certeza que equilibrar o nosso espírito é parte fundamental do nosso tratamento. E vamos também ter consciência que as quedas fazem parte do processo. As conquistas fazem parte do processo. Em nenhuma existência haverá só quedas ou só conquistas. Então, nós temos que ter consciência de que é um momento de queda, é um momento de dificuldade, mas que nós vamos conseguir levantar, nos erguer e seguir em frente. Então, eu peço a todos que se encontram nesse momento em tratamento espiritual, que se mantenham em sintonia, em prece, ouvindo uma música tranquila, uma música que te deixe com a mente descansada até às 21 horas. Pois os médicos que são os intermediários de Jesus e da espiritualidade superior, eles se colocam ao nosso dispor neste momento para que a gente possa realizar este tratamento à distância. Boa noite a todos vocês. Muito obrigada pela atenção, pela compreensão. Muito obrigada por essa oportunidade, porque é o fato de estar aqui trazendo essas mensagens para vocês que me fortalece e que soma no meu próprio tratamento. Obrigada a todos, obrigada aos meus colegas do Centro Espírita Fabiano de Cristo, a vocês que nos assistem hoje. Fiquem com Deus, que a paz de Jesus seja realmente uma constante presença nas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Excelente, Aline. Obrigado. Muito Obrigada. boa a explanação. Vamos chamar então a Vanessa para encerrar com música. Vamos cantar só uma música e aí a gente passa para a segunda parte do tratamento. Os médiuns vão se reunir virtualmente em outra plataforma, enquanto os pacientes vão permanecer em oração e meditação. Pode vir, Vanessa. Um sentimento me conta, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino, espera por mim. Eu te ofereço o meu canto, as dores da alma, quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Vamos encerrar por hoje, então, e que todos aqueles que estão em tratamento continuem em vibração. Fique com Deus, até mais.